Glória a Deus. Quem está sentindo já aí a presença do Senhor, né? Já vai dando um glória a Deus aí, porque com certeza o Senhor está por aqui, amém? Ele está comigo, está com você, Ele quer falar aos nossos corações nessa manhã, amém? Graça e paz, Marli Reis, bom te ver por aqui, Marli. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Abençoe esse domingo, abençoe a tua família e os teus filhos, né? As tuas orações são ouvidas por Deus, né? A gente acha às vezes que Deus não está ouvindo porque a gente não está tendo a resposta imediata, né? Mas eu quero te falar que Deus, Ele ouve os nossos clamores, Ele ouve a tua oração, né? Só que tudo tem o tempo de Deus, né? Então cabe a nós continuarmos, né? Insistindo, continuarmos buscando, amém? Glória a Deus. O Coca, saudades, né? Eu estava falando para algumas pessoas essa semana, né, gente? A igreja para mim é uma família, né? Para mim, para Nancy, é uma família. Então, o que a gente sente nessa pandemia é aquela dor no coração de um pai, de uma mãe, né? Que não consegue mais ver seus filhos, né? É uma coisa assim assustadora, a dor que isso causa, né? Mas também a gente sabe que Deus está no controle e tudo tem a hora certa, né? Então vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra? Glória a Deus, né? Antes de abrir a palavra, eu queria só conversar com você rapidamente, né? Tem muitas pessoas, nós estamos passando uma época difícil, queridos. Nós estamos aí há um ano e alguns dias, né, mano? Da pandemia, né? Foi no dia 17 de março que teve a primeira morte, né? 17 de março de 2020 teve a primeira morte. De lá para cá, então, nós entramos num colapso, né? A gente vê uma dificuldade muito grande crescendo em todas as áreas. Na área da saúde nem se fala, na área financeira também, né? Na área profissional. Então, quantas empresas fecharam e agora estão fechando de novo, e quantas empresas não têm força de voltar, né? A fome começou a dominar o país. A gente tem visto aí quantas famílias, né? Passando fome mesmo, precisando de ajuda, precisando de um milagre, né? Então, eu tenho visto que nós, por exemplo, nós que temos assim, né, a condição de estar aqui agora, por exemplo, diante desse culto, né, nós ainda temos algum recurso que muitas pessoas não têm. A gente ainda tem muitas coisas que algumas pessoas não têm, né? Então, eu tenho visto pessoas reclamando demais e murmurando e reclamando, queridos. Eu quero te falar que isso é um perigo, porque tem um ditado uma vez, amor, que eu ouvi que fala assim, olha, nada é tão ruim que não possa piorar. Você acredita nisso? Né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, eu quero te falar, eu quero te lembrar só, né, de que enquanto a gente está reclamando aqui um ano de pandemia, né? Não aguento mais, meu Deus, eu não quero mais viver. Tem muita gente falando isso. Mas eu quero te lembrar que há 10 anos a Síria está em guerra, né? Há 10 anos uma guerra civil domina a Síria. E você sabe o que acontece quando acontece uma coisa assim? As pessoas perdem tudo, perdem suas casas, né? Imagina que você está aí agora com a tua família e de repente chega um exército aqui, chega soldados, bota você para fora da tua casa e você se vire, vai procurar lugar para ficar. Então, tem muitas pessoas sendo mortas na Síria, então há 10 anos, né? Olha só, uma estimativa, vou te passar uma estimativa, olha. A ONU estima que 7,6 milhões de pessoas estão sendo deslocadas internamente. Em 2016, nós estamos em 2021, olha. Em 2016, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Identificou 13,5 milhões de sírios que necessitam de ajuda humanitária. Sabe o que é isso? Dos quais mais de 6 milhões são deslocados internos na Síria e mais de 5 milhões são refugiados fora da Síria. Então, se a gente começar a olhar para isso, a gente fala, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que até aqui o Senhor me ajudou. Amém? É tempo de começarmos a valorizar, gente, aquilo que Deus tem nos dado como suporte, porque a gente não está valorizando muito, né? Então, vamos entender, vamos acreditar. Amém? Então, esse é o primeiro passo para a palavra de hoje, que eu quero te preparar teu coração, né? Seja grato a Deus, seja grata a Deus, porque tem muitas pessoas passando por situações muito piores do que essa que nós temos vivido por aqui. Amém? Olha só, tem outro assunto, né, que estão comentando muito. Pastor, é verdade que dia 30, né, a gente tem que ungir as portas, né, e fazer um jejum, porque vai vir um anjo da morte, o cavaleiro da morte está sobre a cidade e tal. Então tem profecias sendo lançadas aí, queridos, né? Eu não estou aqui para questionar se é ou se não é. Eu estou aqui para te falar que aconteça o que acontecer, nós temos que estar firmes com o Senhor. Amém? A única garantia que eu tenho é de que se eu fechar os olhos aqui, eu vou acordar um dia na glória. Eu tenho que ter essa certeza, você tem que ter essa certeza. E a Bíblia nos dá respaldo para isso, né? Olha, Mateus 24, 36 fala:
Mas aquele dia e hora ninguém sabe, ninguém sabe. E perguntaram para Jesus: Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Quando vai acontecer essas coisas? E o próprio Jesus falou: olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Então, queridos, o que vai acontecer? Meu Deus, é verdade, pastor? Eu não sei. Não sei se é verdade ou se é mentira. Eu só sei de uma coisa: você, nós temos que estar todos os dias preparados. Não é só no dia 30, não é só na virada do mês. Não, você tem que estar todo dia preparado, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Então, queridos, está na hora da gente entender que o que Deus está fazendo é para chamar a nossa atenção. Volte-se ao Senhor enquanto é tempo, amém? Olha lá, Mateus 6,34, olha: não vos inquieteis, não perca a paz, não perca a esperança, não fica perturbado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Está entendendo? Então o que a Bíblia me orienta é que eu tenho que simplesmente confiar em Deus. Senhor, se cair tudo, se o mundo acabar, eu tenho que ter a certeza de que eu estou em Cristo e que a minha vida está nas mãos dele. Amém? Então é isso que eu queria te pedir, né? Não deixa essas informações perturbarem você, tirar a tua paz, roubar a tua paz. Ah, meu Deus, e agora? Eu estou com medo do dia 30. Para com isso. Amém? Simplesmente esteja ciente de que a tua vida está nas mãos do Mestre. Amém? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. É isso aí. Não é, pastor Robertson? Fazer o melhor hoje e não temer. É isso aí, pronto. Acabou. Se você estiver fazendo o seu melhor para Deus, querido, você não tem que temer nada. Nada, absolutamente nada. Amém? Amém? Vamos à palavra de Deus. Aleluia. Culto também é cultura, né? A gente fica sabendo algumas coisas. Vamos lá. Juízes capítulo 6, versos 1. Do 1 ao 3. Juízes 6, capítulo 6, versos 1 ao 3. E hoje eu quero te falar sobre 3 atitudes para vencer o desespero. Amém? 3 atitudes para vencer o desespero, né? Amém, queridos? Deixa Deus falar, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Juízes capítulo 6, versos 1 ao 3. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. Feche os olhos. Senhor meu Deus, eu te dou graças por esse domingo em que mais uma vez nós temos, Pai, a honra de estar diante da palavra de Deus. Deus, como eu amo a palavra, como a palavra é viva, como a palavra nos ensina, como a palavra nos instrui, como a palavra, Senhor, nos dá fé e esperança, Deus, para poder, Senhor, suportar os dias maus que vêm contra as nossas vidas. Por isso eu te peço que nesta manhã o Senhor também continue falando, Pai. Fala aos nossos corações. Visita, Pai, este homem que está aqui. Visita esta mulher, Pai. Visita este jovem, Deus, com poder, com autoridade, Pai. E faça com que esta palavra, Senhor, ganhe vida e transforme vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, Adriana Ribeiro. Deus abençoe você aí em Itajubá, né? Abençoe a tua família, abençoe o teu domingo. Em nome de Jesus. Mas então, vamos lá. Esse texto é um texto, né, que faz parte, né, da história de Gideão. Amém, queridos? Então, eu acredito que nos últimos dias, todos nós, ou quase todos nós passamos alguns momentos desesperadores. Sim ou não? Eu acredito que talvez você já tenha passado, está passando um momento de desespero, né? Eu também já passei momentos de desespero. Então, eu acredito que ultimamente esses momentos de desespero têm tomado, né, o sentido das nossas vidas. É só a gente olhar ao redor e a gente vê isso, né? Isso é normal quando algum país está em guerra, tá entendendo? Como eu falei para vocês agora, o caso da Síria, né? É normal entrar em desespero, é normal ver tudo se acabando, é normal as pessoas não terem mais esperança, não terem mais direção. Tudo isso é normal porque o país está em guerra, né?
Mas no nosso caso agora, por exemplo, a nossa guerra é a pandemia. Tá entendendo? Então, a pandemia foi uma guerra que se instalou sobre os países do mundo, né? E o Brasil também. Eu posso falar que a pandemia é uma guerra mundial, né? Que nós estamos vivendo com o invisível inimigo, né? Inimigo nosso a gente não consegue ver, você não consegue matá-lo, você não consegue atirar nele, né? É o invisível inimigo. Então, essa guerra é uma guerra que tem frustrado, né? Muitos de nós, muitas pessoas têm vivido assim a perda de tudo aquilo que com tanto tempo juntaram, justamente porque trata-se de uma guerra. Mas o que eu quero te dizer é que nós não fomos abandonados, amém? Você não é um filho abandonado, você não é uma filha abandonada, sabe? O teu pai não te fez e não te jogou embaixo da ponte, você não foi achado no lixo, você não foi abandonado, você não foi abandonada, amém? Porque Jesus, lá em Mateus 28:20, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Glória a Deus. Então você tem que crer, você tem que exercitar a tua fé e falar, não, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu sei que eu não fui abandonado. Eu sei que o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu me transformei em filho de Deus. Então eu sei que se eu estou nessa situação, se eu estou nessa dificuldade, eu sei que eu não estou sozinho. Porque Deus não esqueceu de mim, Deus não me largou aqui, Deus está comigo aqui, Ele está esperando a minha posição em Cristo, para que eu possa vencer. Amém? Então, em nome de Jesus, vai começando a tomar posse, vai começando a olhar para a tua vida, né? E começa a entender. Jesus não falou que estaria conosco de vez em quando, Ele falou, estarei convosco. Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o fim de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, vai tomando posse, né? É claro que às vezes vem o desespero, mas também é claro que isso, se você tiver compreensão do que Deus espera de você, né, você vai entender que quando vem o desespero também é a hora, né, de te levar, esse desespero pode te levar a viver milagres sobrenaturais, porque nós precisamos entender, né, que quando a gente não quer andar, a gente não quer fazer, então Deus permite algumas coisas para a gente sair correndo, né? Então não se trata mais de andar, mas de correr na direção do Pai. Amém, queridos? Né? No texto de hoje vemos que um desses momentos de desespero, né? Um desses momentos desesperadores na vida de qualquer pessoa, né? Porque conta que os filhos de Israel estavam sendo roubados por 7 anos. Olha só, eles estavam sendo roubados. Então a história aqui vai muito além daquilo que eu e você temos vivido, né? Talvez você esteja passando aquele momento de dificuldade, você fala, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Mas Deus proverá, acredite, amém? Mas aqui não, aqui eles plantavam na esperança de ter uma comida. Eu estou passando fome, eu vou plantar essa semente aqui, vou esperar crescer, quando cresce que eu vou matar minha fome, vem os midianitas e roubam tudo que eu tenho. Eles eram saqueados, tá entendendo? Eles eram saqueados, então eles não tinham nada, a colheita toda era roubada. Eles trabalhavam para matar a fome e continuavam com fome. Trabalhavam para matar a fome e continuavam com fome. Então não sei você, mas quando eu leio um texto desse, eu fico tentando me colocar lá no meio. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou reclamando do quê? Eu estou reclamando do quê, Senhor? Né? Lá era muito diferente. Lá não bastava trabalhar, né? Hoje a gente fala, tá com fome? Vai trabalhar, vagabundo. Todo mundo fala, né? Mas lá não adiantava trabalhar. Eles iam trabalhar e tinham o fruto do trabalho roubado. Tá entendendo? 7 anos eles estavam passando por isso, e então a gente vê que alguns começaram a fazer buracos nas montanhas para esconder um pouco da comida, mas não era muito, era pouca coisa. Alguns começaram a fazer cavernas, fortificações, é o que a Bíblia está dizendo aqui, tá entendendo? Para tentar de alguma maneira fugir dos midianitas. Então Deus percebe o valor de um homem chamado Gideão. É nessa época, é nessa crise, é no meio dessa situação terrível que Deus olha, né, para este homem e vê um valor tremendo naquele homem. Por que será, né? Então, isso me faz pensar, puxa, nós estamos passando por uma situação difícil, Deus, um ano de pandemia, um ano, Senhor, onde as portas se fecharam, as empresas quebraram, o desemprego domina, a fome começa a imperar, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Então eu vejo, né, que
por mais desesperadora que fosse aquela situação daquele povo, né? Foi exatamente ali que Deus vê o povo orando para que Deus agisse. Aleluia. Foi ali. Ali Deus olha e vê o povo que estava perdido, começa a buscar o Senhor. Então, se você prestar atenção, no começo do texto que eu li aqui, olha, porém, Juízes 6, capítulo 6, versículo 1, olha, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, a gente acredita que Deus hoje não é mais assim. Deus não é mais. Deus não muda, queridos. Deus continua sendo. Ele é e continua sendo o mesmo de sempre. Está entendendo? Então, por que essa pandemia veio sobre o mundo? Porque o mundo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Acredite em mim. O mundo esqueceu de Deus. O mundo começou a se desviar do Senhor. O mundo começou a deixar Deus por último. Está entendendo? Então, Deus resolve, fala assim, então vocês vão ver o que é, né, sofrer. Então vem essa pandemia está nos devastando, queridos, tá entendendo? Só que é nessa hora também que eu vejo que quando o povo se volta ao Senhor, o Senhor se volta ao povo, amém? Glória a Deus. Então tudo isso que está acontecendo é para despertar o Brasil, e se as igrejas do Brasil entenderem, e se o povo que se diz pelo meu nome se humilhar e orar, então o Senhor ouvirá, queridos, ouvirá. Mas enquanto Deus não sarar essa terra, enquanto o povo não se voltar, enquanto o povo não se arrepender, Deus está sondando. Ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está entendendo? Deus está procurando por pessoas assim, queridos. Está procurando por pessoas que... É normal, pastor, todo mundo reclamar, mas eu não estou reclamando porque eu sei quem tenho crido e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Aleluia! É nessa hora que Deus olha e vê Gideão. Quem foi Gideão? Era um homem que malhava o trigo no lagar. Malhava o trigo no lagar. Isso mostra que não basta somente chorar e reclamar da situação. Está entendendo? Mas é preciso buscar em Deus uma criatividade para sobressair. Olha o que fala aqui em Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, para você entender, malhar trigo no lagar exigia um esforço muito grande. Por quê? Lagar não era um lugar para malhar trigo. Sabe o que é malhar trigo? É pegar o trigo, colher e ficar batendo nele assim no vento para tirar todas as impurezas. Tá entendendo? O trigo ele é malhado assim no vento. Para tirar, o vento tira todas as impurezas, então ele cai na peneira. E o lagar não é para isso. O lagar era uma depressão que havia no terreno, tá entendendo? Onde tinha uma canaleta assim, que eles jogavam a uva lá dentro, pisavam a uva e escorria o suco do outro lado, tá entendendo? Então o lagar não era para trigo, o lagar era para uva. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Você imagina o trabalho? Então isso mostra, né? Malhar trigo no lagar exigiu um esforço muito grande, porque o lagar não era para isso. Retirar as pequenas impurezas manualmente, sem a ajuda do vento, da claridade, deveria ser um trabalho delicado de muitas horas. Malhar o trigo no lagar, Gideão mostra disposição e coragem. Mas ele salva o seu povo da fome. Posso ouvir um amém? Eles sempre tiveram alimentos. Então, presta atenção nisso, né? O que você tem mostrado para Deus nessa pandemia? Você tem mostrado para Deus disposição e coragem? Ou você tem mostrado que você só sabe chorar e reclamar e murmurar? Então, eu quero te dizer que Deus, queridos, Ele é a nossa criatividade. Deus é a nossa direção, sabe? É na crise que muitos vão se destacar. É na crise que muitos vão aparecer, vão sobressair. Porque, queridos, se você está em Cristo, amém? A tua mente é iluminada por Cristo. Gideão estava lá e falou, não, eu não vou fazer igual todo mundo. Todo mundo está enfiando a comida nos buracos das montanhas. Todo mundo está fazendo caverna, mas não dá certo porque lá tem umidade, lá apodrece a comida. Eu vou malhar o trigo no lagar. Por quê? Porque o lagar é para pisar uva. Presta atenção comigo nisso aqui, queridos. Então, quando vinham os midianitas, as plantações de uva estavam todas secas. Não tinha nenhum cacho de uva, não tinha nada. O trigo não tinha também. Por quê? Porque estava tudo escondido no lagar. E nenhum midianita ia procurar trigo no lagar. Então, por isso, Gideão se destaca, mas não diante dos homens, principalmente diante de Deus, porque Deus procura por homens
de coragem. Deus procura por mulheres de coragem, mulheres que olhem para a situação e falam assim, não, tem um jeito, porque Deus vai me instruir em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, vamos aprender com Deus, amém? Nós estamos aqui hoje para aprender com Deus, e exatamente nessa hora, no meio dos problemas, exatamente agora, nessa hora, no meio dos problemas, das dificuldades, que Deus te chama para crer. Ei, Deus está te chamando para crer. Sabe, você que acha que Deus não está conosco, olha o que está acontecendo com o mundo. Não, Deus está te chamando para crer. É nessa hora que Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, que olhem para a situação e que falem, Deus, está difícil, mas em ti eu sou mais do que vencedor. As promessas de Deus não vão morrer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Não permita que o desespero mate a sua fé. O que eu quero dizer hoje é isso. Não permita, por mais difícil que a situação que você está vivendo, não permita que o desespero mate a sua fé. Não permita que as lágrimas embacem o seu olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar. Acredite, Deus é soberano, queridos. E Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Acredite. Jesus prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Pensa comigo agora, se Jesus está comigo, se Jesus está com você, o que você vai temer? A quem temerei? A quem temerei? Amém? Eu quero te falar então, diante de tudo isso, 3 atitudes, tá? Quero te falar de 3 atitudes vitoriosas para você vencer o desespero, em nome de Jesus, tá? Pastor, eu estou em tanto desespero, então receba aí 3 atitudes para você vencer o desespero. Bom dia, Marcos, bom dia, Aparecida, graça e paz, Deus abençoe vocês aí em Guaxupé, amém? Seus filhos, a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, 3 atitudes, olha só, a primeira, queridos, e eu quero te falar que isso não tem conversa, não dá para negociar com Deus. Deus, não dá para negociar, não dá para negociar, isso é uma coisa que Deus não abre mão. A primeira atitude de quem quer vencer os desesperos, vencer a situação ruim, amém? Assim como Gideão, assim como aquele povo que era mal diante dos olhos de Deus, a primeira atitude é o arrependimento genuíno, tá entendendo? Arrependimento. Juízes 6:6, dá uma olhada. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Assim, Santo André empobreceu muito pela presença da pandemia. Assim, o Brasil empobreceu muito pela presença da pandemia. Assim, o mundo empobreceu demais pela presença da pandemia. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, igreja? Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Acredite, não haverá resposta de Deus enquanto a tua oração não for munida de arrependimento. Sabe? Ultimamente é muito comum, né? As pessoas orarem e nada acontece. Você ora e Deus não responde. Você ora e Deus não existe. Você ora e parece que não existe Deus. Você ora e parece que está jogando para os ouvidos. Você fala, pastor, o que está acontecendo? Eu quero te falar uma coisa. Não existe oração recebida por Deus se não for acompanhada de arrependimento. O arrependimento é a chave mestra. O arrependimento é algo fundamental para as nossas vitórias. Se você quiser ter vitória em Deus, se você quiser sobressair nessa crise, se você quiser sobressair em qualquer área da tua vida, tem que ter arrependimento genuíno. Amém? Você tem que acreditar, você tem que olhar e falar, não, Deus, é verdade, Deus, eu tenho reclamado demais. Deus, é verdade, eu tenho murmurado demais. Senhor, é verdade, eu quero desistir por nada. Eu quero parar com tudo à toa. Eu quero deixar de lutar, Deus, porque eu não acredito mais. Me perdoa, Senhor. Se arrependa, queridos. Se arrependa. Sem arrependimento não tem jeito. Sem arrependimento Deus não vai responder. Tá entendendo? Então, a gente tem uma mania muito feia de achar, porque eu vou na igreja, eu oro, mas a tua vida está destruída. Você faz tudo errado dentro da tua casa. Você faz tudo errado na rua. Você dá mau testemunho. Você não tem temor de Deus. Aí você vai no culto na igreja no domingo e acha que agora Deus vai me ouvir. Não é assim. Não é assim. Tá entendendo?
Deus não abre mão do arrependimento. Então, primeiro passo, arrependimento. Deus ouviu o povo e Deus escolheu no meio do povo Gideão, porque ele viu que o povo se arrependeu e o povo começou a orar ao Senhor. Está entendendo? Isso me leva a 2 Crônicas 7, 13 e 14. De novo, olha. Se eu fechar os céus, eu quem? Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, então a gente acha que Deus, olha, está amarrado, expulsa esse demônio em nome de Jesus. Então, nem tudo, queridos, nem tudo é demônio, tá? Essa pandemia, eu no começo do ano passado, a gente orava também, né? Senhor, eu repreendo essa pandemia. Mas essa pandemia foi permissão de Deus para consertar o povo. Quem sou eu para repreender uma ferramenta que Deus está usando? Quem sou eu? Tá entendendo? Então, vamos entender, olha aqui. 2 Crônicas 7, 13 e 14, olha. Se eu fechar os céus, aqui é Deus falando, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Você consegue imaginar Deus ordenando aos gafanhotos, vai lá e consome a terra? Mas Deus está falando, olha. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus está falando, olha, se o povo não se arrepender, eu sou Deus, eu posso usar, sabe aquela velha história, ou vai pelo amor ou vai pela dor? Então Deus está falando aqui, olha, eu quero você comigo, mas se você não quiser vir comigo, eu vou dar um jeito, eu vou fazer você sofrer para você querer estar comigo. Tá entendendo? Olha aqui, olha. Se eu fechar os céus e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabe o que é arrependimento, queridos? Arrependimento não é só orar. Arrependimento é orar, olha, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. O arrependimento é você que pratica algumas coisas que você sabe que Deus não aprova, você parar e nunca mais praticar aquele tipo de coisa. Senhor, olha o que eu fazia, eu me arrependo. Tá entendendo? O arrependimento é aquele, não é remorso, não é aquela coisa que você fala, eu me arrependi, mas daqui a pouco você volta a praticar. Não, arrependimento é nojo por aquilo que você fazia. É você ter repulsa sobre aquilo que você fazia. Sabe? Eu sempre lembro de um exemplo, né? Eu fumei 19 anos, fumei cigarro 19 anos. E eu tinha os olhos tão tapados que eu achava normal fumar. Então, eu fumava dentro do carro, chovendo, o carro cheio de gente. Eu fechava os vidros, eu fumando, achava bonito. Sabe? Hoje eu tenho repulso, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, como é que eu fiz isso um dia? Como que eu fiz isso um dia? Isso é arrependimento. Arrependimento é você olhar para aquilo e falar, não, Deus, eu não quero nunca mais fazer esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então aqui Deus está falando, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então ele está falando comigo, com você. Ele está falando com aqueles que não eram, mas agora são. Aqueles que não eram, mas quando Jesus veio ao mundo, por recebê-lo, se transformaram em filhos de Deus. Olha, olha, tá vendo a crise aí? Tá vendo a pandemia? Se eu ordenar que a pandemia domine o mundo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, em nome de Jesus, né? Já começa, Senhor, tá difícil, Deus, às vezes eu entro em desespero. Por que você está desesperado? Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Busca Deus. Por que você está entrando em desespero? Por que você está desistindo da vida? Por que você está desistindo de tudo? Ei, nessa manhã o Senhor te chama. Eu sou teu Deus, eu te chamo, eu te pego pela tua mão e te levo a viver coisas incríveis. Amém? Então, em nome de Jesus, fala, Senhor, não, me perdoa, Deus. Eu estou passando por isso, mas eu sei que em tudo tem um propósito de Deus, Pai. Tudo que eu estou passando não é à toa. Não é à toa, não é porque Deus é injusto, é porque Deus me conhece, me ama. E Ele está usando algo para me despertar, porque eu não enxerguei. Então Ele vai me mostrar de outro jeito. Amém? Em nome de Jesus. Comece a se arrepender, vai se arrependendo. Fala, Deus, me mostra o que está errado, para que eu possa me arrepender. Então, a primeira coisa que você vai fazer para fugir dessa aparência do mal é o arrependimento genuíno. Tá bom?
Segunda coisa que a gente vai fazer para poder fugir, sabe, do desespero, para vencer o desespero, olha, é a restauração do altar. Então não basta se arrepender, você tem que restaurar o altar. Tá entendendo? Juízes 6:24. Então os Gideão edificam ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Abiesritas. Tem uns trava-língua aqui na Bíblia. Amém, queridos? Então, qual é o segundo passo? Primeiro passo, arrependimento. Segundo, edifica o altar. E quando eu falo de edificar o altar, eu vejo aqui que não adianta somente um arrependimento de um dia. Tá entendendo? Não adianta. Ah, me arrependi hoje, mas amanhã eu faço tudo de novo, né? Nós precisamos restaurar o altar e voltar a dar a Deus o que é de Deus, sabe? Dar a Deus a prioridade das nossas vidas, sabe? Não é deixar Deus em terceiro, quarto, quinto lugar, é deixar Deus como primeiro das nossas vidas, sabe? A gente precisa edificar o altar, é um relacionamento entre você e Deus, é você edificar o altar do teu coração. Nós somos o altar de Deus, sabe? É você olhar para dentro de você e falar: Deus, realmente eu preciso reedificar o altar. Meu altar está destruído, Deus. Eu tenho lembrado do Senhor em últimos casos. Eu só lembro do Senhor quando a minha barriga dói. Eu só lembro do Senhor, Deus, quando eu estou em apuro. Eu só lembro do Senhor, Deus, quando eu estou passando por aperto. Mas, Deus, não é assim que funciona, sabe? É igual um casamento. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É estar sempre juntos. Tá entendendo? Então, Deus, Ele te chama, né? Olha, sabe, reedifica o altar, restaura o altar. O teu altar está quebrado, está destruído. Se arrepende e restaure o altar. Sabe, restaurar o altar é você ter Deus em primeiro lugar e você falar: não, filhos, filhas, esposa, marido, vamos sentar aqui na mesa todos os dias, sabe? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, sabe? Isso é edificar o altar. É você valorizar a presença de Deus em tudo. Agradeça pelo alimento que você tem na tua mesa. Sabe? Lembra que Deus é Deus. Lembra de Deus na hora das suas refeições. Lembra de Deus na hora do teu banho. Lembra de Deus na hora de dormir. Sabe? É você olhar para aquilo que te cerca e falar: Deus, eu te louvo porque eu tenho um chuveiro para tomar banho. Deus, eu te louvo porque eu tenho comida sobre a mesa. Deus, eu te louvo porque eu tenho saúde. Deus, eu te louvo porque eu tenho disposição para vencer. Sabe? Então reedifica o altar. Restaura o altar. Restaura o altar. Tá? Quando você fizer isso, você vai entender que Deus é tão íntimo de você que você vai poder viver as promessas do Salmo 91. Olha o Salmo 91, do 5 ao 7. Dá uma olhada, olha. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Meu Deus, é tudo que está faltando. Tá entendendo? Você não vai ter medo. Você não vai ter medo, olha, do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso é promessa de Deus, mas é promessa de Deus para os íntimos, é promessa de Deus para aqueles que deixam de lado, sabe, alguns momentos de prazer aí que estão te afastando de Deus e volta a dar a Deus o que é de Deus. Senhor, eu vou ter um tempo contigo, Deus. Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada sou, Pai. Eu me arrependo dos meus erros e nessa manhã, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo, Deus, sabe? Eu quero dar a Deus o que é de Deus, eu quero dizimar o meu tempo a Deus. Então, em nome de Jesus, né? Você não vai ter medo do terror da noite, você vai falar: não, Deus está comigo, sabe? Olha o que está acontecendo, a seta que voa de dia, né? A peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. Nossa, dia 30, pastor, vai ter gente caindo morto no meio da rua. Amém, eu não vou ter medo porque Deus está comigo. Aleluia. E se for para você também, eu sei para onde eu vou. Então não entre em pânico, não entre em desespero. Você precisa voltar a confiar no Senhor. Amém? Olha, nem mortandade que assola o meio-dia. Versículo 7, segura aí, você já sabe, mas segura. Segura em nome de Jesus. Salmo 91, 7. Segura. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Assim diz o Senhor. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Queridos, o que mais você quer? Você tem um Deus que te ama, um Deus que fala: olha, fica comigo que nada vai te acontecer. Fica comigo que eu sou Deus. Fica comigo que, agindo Deus, quem impedirá? Fica comigo, porque eu sou maior do que tudo isso. Amém?
Você tem uma promessa dessa, que mais que você quer? Olha o Salmo 91, versículos 9 e 10. 9 e 10, olha. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Pastor, olha o que está acontecendo com o mundo, meu Deus! Mas eu tenho tanta intimidade com Deus que eu vou viver o Salmo 91, versículo 9, versículo 10, olha. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem os teus caminhos. É forte, igreja. Sabe o que é forte? A vontade de Deus sobre as nossas vidas é forte. E Deus é esse que me ama e que te ama. Amém? Então, pastor, eu estou passando uma fase de desespero. O que eu faço? Você vai vencer o desespero. Sabe como você vai vencer? Primeiro, se arrependendo. Mas se arrependa verdadeiramente daquilo que você tem feito, que está afrontando a santidade de Deus. Se arrependa. Segundo, confia restaura o altar. Senhor, eu sou o teu altar, sabe? Eu estou quebrado mesmo, mas eu estou restaurando nessa manhã, sabe? Dá a Deus o que é de Deus, dizima o teu tempo a Deus, em nome de Jesus, amém? E a terceira, para você vencer, né, o desespero, é confiar na força do Senhor. Isso é fundamental, porque a gente fala muito, o nosso discurso é bonito, né? Eu falo, nossa, o discurso nosso é lindo. Você vê pessoas aí, que discurso bonito, a pessoa fala bonito, porque Deus, não sei o que tal, mas na hora do aperto ali, né? Será que a gente tem essa confiança na força do Senhor? Então, começa a pensar nisso, pensa, fala, Senhor, será que eu tenho, né? Olha Juízes 7:2, Juízes 7:2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão te livrou. Então, para refrescar, né, um pouquinho a tua memória, eu quero te falar, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia, eu quero ler para você aqui todo o contexto aqui para você entender, né? O que acontece? Gideão foi escolhido por Deus, ele fez muitos testes ali com Deus, né? Ele fez muitos testes ali para ter certeza de que era Deus, tal, e de repente, quando ele teve a certeza, ele falou, então, tá bom, Deus, então agora eu vou, né? Aí Deus falou para ele, olha, você vai livrar o povo da mão dos midianitas, né? Então Gideão prepara um exército muito grande, muito grande. Tá entendendo? Eu vou ler aqui para você, olha, Juízes capítulo 7, versículo 2, olha. Então disse o Senhor, versículo 1, olha. Presta atenção. Juízes capítulo 7, verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas e o norte no vale, perto do outeiro de Moré. Então era Gideão, ele levantou um exército gigantesco para vencer os midianitas, né? Por quê? A gente acredita na força do nosso braço, não é? Então, presta atenção, que de repente você está planejando aí alguma maneira de você vencer as coisas na força do nosso braço. Então presta atenção que Deus está falando aqui, olha. Está na hora de confiar no Senhor, tá? Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar na mão dos midianitas, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão te livrou. Então Deus conhece o homem, ele sabe que se o homem dá um jeitinho humano, na força do braço, para vencer uma batalha, ainda que Deus dê a vitória, o homem sempre vai falar, não, foi eu que fiz, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Entendeu? Então Deus, sabendo disso, ele falou, Gideão, não quero não. Eu não quero, porque se esse povo vencer, se eu der a vitória desse jeito, o povo vai falar que foi ele, né? Versículo 3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Olha, tinha 32 mil homens, o exército de Gideão. 22 mil voltaram, quando ele falou, olha, quem for tímido ou medroso, não precisa lutar, pode voltar. Então presta atenção, ficaram só 10 mil, era uma guerra, nós estamos falando de uma guerra, ficaram só 10 mil. Versículo 4, e disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faz-o descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, esse irá contigo, e esse contigo irá, porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá.
Olha só, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lambiam a água, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vós vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém? Então presta atenção, que havia uma batalha, havia uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra invisível, né? Nós estamos no meio da pandemia. A gente muito se prepara, a gente muito faz, a gente muito pensa: eu vou criar uma estratégia, eu vou criar um exército, eu vou criar não sei o quê. Mas o Senhor está falando, está na hora de você confiar no Senhor, amém? E Deus então pega Gideão. Olha só, voltaram 22 mil, 32 mil homens. E 32 mil homens, Deus deixou apenas 300. E com esses 300, Deus mostrou que Ele era Deus. Porque o milagre tem que ser sem influência humana, tá entendendo? Então, Deus quer fazer algo na tua vida, queridos. Então, eu me preocupo muito com essa parte, confiar na força do Senhor. Porque a gente confia, só que diante das nossas guerras, nós sempre queremos dar nossos jeitinhos. Sim ou não? A gente quer dar o nosso jeitinho, né? Queremos a salvação da nossa família, mas a gente não aguenta ficar só orando. A gente quer ir lá e falar, tá entendendo? E quer ficar falando, e a gente quer convencer. Então, acredite em mim, enquanto eu estou falando aqui com você, sabe? O Espírito Santo, ele age em conjunto com a gente. Eu estou falando, mas quem está aí tocando no teu coração, quem está te convencendo da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Eu só falo, mas quem convence é o Senhor. Então, quando a gente não confia na força do Senhor, o que acontece? A gente fala e a gente quer convencer. E a gente acaba se tornando indesejável. Tá entendendo? A gente quer provar de toda maneira que a pessoa tem que receber, tem que aceitar. E a gente quer, então, mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. E a gente não consegue, porque o Espírito Santo não está trabalhando em comunhão com quem confia na força do seu braço. Ele não trabalha. Então, queridos, você quer ter resposta de oração? Comece a confiar em Deus. Fala: Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas ora pela tua casa, ora pela tua família, ora em secreto, sabe? Dobra o teu joelho, fala o nome de cada um da tua casa. Senhor, visita o meu filho tal, visita a minha filha tal, visita o meu marido, Senhor, visita a minha esposa, Senhor, visita, sabe, os meus netos, Senhor, visita cada um. Deus, faz morada, Deus, toma para ti, Deus, transforma essa vida, ainda que você não veja. Deus está trabalhando, porque você precisa orar e confiar, orar e descansar, orar e deixar Deus ser Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, ao invés de orar, a gente decide que vai falar e falar e falar. Então isso acaba espanando, gente, sabe? Não é a nossa função convencer. Convencer é a função do Espírito Santo, né? É Ele que vai convencer, desde que Ele encontre em você a confiança necessária. Amém, queridos? Adelino Moreira, graça e paz, Adelino, Deus te abençoe você, toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus, amém? Um domingo maravilhoso para você. Então essa pandemia, queridos, acredite em mim, essa pandemia veio para colocar cada um no seu lugar, tá entendendo? Essa pandemia veio para fazer você pensar e refletir a respeito da tua vida. O que você tem feito da tua vida, né? Como que você tem se comportado, sabe? Como que você está diante de Deus, né? Então, muitas pessoas, porque as igrejas fecharam as portas, muitas pessoas falam assim: ah, que bom, eu não preciso ir na igreja. Mas, presta atenção, isso aqui é um culto normal, como na igreja, tá entendendo? Se você estiver prestando atenção, sabe, Deus está falando com você. Agora, se você estiver na cama, assim, ó, com o olho aberto e outro fechado, depois você vai falar: nossa, eu não gosto de culto online, porque Deus não fala. É lógico, no culto online você está na cama, com o olho aberto e outro fechado, como é que você vai sentir? Como é que Deus vai falar? Como é que Deus vai agir? Então perceba que as nossas atitudes, querido, vão muito além daquilo que a gente mostra para as pessoas. Tá entendendo? Não é só no domingo na igreja, com a igreja aberta, aquela igreja lotada, você fala: oh, glória a Deus. Não. É a hora de você mostrar que você continua sendo adorador, você continua sendo adoradora, você continua confiando em Deus, você continua cultuando a Deus, ainda que seja online, mas você está cultuando a Deus, porque Ele não muda e Ele está sondando os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Olha o que fala aqui em Romanos 8,31. Então, para você que não confia em Deus, né, começa a confiar. Ora e confia. Ora e confia. Tem gente que ora e perde a noite de sono. Estou tão preocupado. Eu já orei, mas eu não consigo dormir. Ei,
Ora e confia, Deus está te ouvindo. Amém? Olha o que fala em Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Olha o que você tem passado, olha o que você tem vivido. O que você vai explicar? Amor, o que eu vou explicar? Olha o que nós temos vivido, olha quanta gente passando fome, necessidade, quanta gente morrendo. Foram 3.632, né, mortes, se não me engano. Ontem, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? O que direi, pois, a estas coisas? Eu só posso olhar para a minha vida, para a tua vida, se você assim crer, se você estiver nessa pegada. Você vai olhar para a tua vida e vai falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Que direi, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então está na hora de fazer a diferença. Está entendendo? Está na hora de fazer a diferença. Está na hora de ser sal e ser luz para essa terra. Está na hora de mostrar a esse povo que anda em desespero que existe um Deus na tua vida. Existe um Deus em quem você confia. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que ama você. É isso que você tem que mostrar para as pessoas. Amém? E para finalizar, Isaías 43:13. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, presta atenção, quem é o Deus que cuida de você? Sabe? Quem é o Deus que cuida de você? Eu fico pensando assim, é mais ou menos igual a emprego, né? Emprego, a pessoa pega um patrão que é carrasco, ele fala, meu Deus do céu, olha o meu patrão. E aí você olha para outra pessoa que tem um patrão que é abençoador, né? Aí você fala, meu Deus, como eu queria ter um patrão abençoador desse. Olha o meu patrão carrasco. É mais ou menos assim. Agora eu te falo, olha quem é o Deus que você serve. Tá entendendo? Se não fosse assim, né? Mas você um dia rendeu a tua vida ao Senhor. Amém? Olha o que fala em Isaías 43:13. Antes ainda que houvesse dia, não havia dia, não existia dia. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, começa a tomar posse aí, porque Deus é contigo, Deus te chama nessa manhã para vencer, para vencer. É isso aí, Márcia Nunes. Nas dificuldades e nos momentos mais difíceis é que Deus nos permite experimentar o melhor dele. Glória a Deus, Mar. É isso aí. É assim que funciona. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos começar, gente. Vamos começar a viver o Evangelho na íntegra, porque não vai ter por onde correr, queridos. Os dias são maus, ou você se pega com Deus, ou você vai sofrer. Vai sofrer mesmo, porque você tem visto aí o que está acontecendo com o mundo. Mas Deus é poderoso para nos dar livramento. Deus é poderoso para te colocar acima de toda dor e mostrar que Ele é Deus. Amém? Sônia Santana, bom dia e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém, Sônia. Deus abençoe você, toda a tua família, teu domingo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Recebe essa palavra em nome de Jesus. É tempo de crescermos, igreja. É na crise que a gente cresce. É na crise que Deus te chama para crescer. É agora que você vai mostrar para Deus. Deus, eu não sou crente de palavras, eu não sou crente de atitudes. Sabe, Deus, eu entreguei minha vida de verdade para o Senhor, não foi de boca para fora. Amém? É na crise que você vai se destacar, que você vai mostrar para Deus o quanto você confia nele. Amém? Então, três armas que você vai usar para você fugir do desespero. O desespero está batendo na porta. Primeiro, se arrependa. Arrependimento. Amém? Segundo, restaura o altar. Restaura o teu coração. Restaura a presença de Deus na tua vida. E terceiro, confia na força do Senhor. Amém? Confia no Senhor. Não viva só de palavras, mas viva de atitudes. Em nome de Jesus. Amém? Viva aquilo que você prega. Viva aquilo em que você declara a tua fé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Amém? Quem está preparado aí para se arrepender através das orações? Quem está preparado aí para restaurar o altar do seu coração? Amém? Você está preparado para? Você confia que Deus é Deus? Você confia que Deus está usando a minha vida para falar com você? Você confia que Deus tem o melhor reservado para aqueles que temem ao Senhor, que buscam o Senhor? Você confia nisso? Então, em nome de Jesus, né?
Vamos começar a restaurar o altar. Vai dando a Deus o que é de Deus. Começa a adorar a Deus sem murmurar, sem reclamar. Amém? Chorar pode. Pode chorar. Mas chora de gratidão, sabendo que Deus está, neste momento, transformando a tua vida em nome de Jesus. Amém? Lembra lá quando Deus procurou? Ele viu Gideão, homem de atitude, homem de fé, homem de coragem. Tá? Então mostra para Deus, Senhor, eu tenho coragem, eu tenho atitude, eu tenho fé. Carla, Deus te abençoe. Carla, Deus te abençoe. Anderson, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Então prepare o teu coração, né? Vai falando, Senhor, hoje eu sou o altar. Eu sou o altar. Eu sou o altar para que o Senhor possa estar. Amém? Glória a Deus.